Sejam bem-vindos ao canal, sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo suplá feito com o Euro Roma Brilho. Ele é um barbante número 6, contém 400 gramas, 406 metros. A agulha indicada no rótulo para crochê é a 3,5, que é a que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. A medida do nosso suplá, ele ficou com 42 centímetros e o peso dele 186 gramas. Como aqui no nosso rótulo, nosso Euro Roma Brilho, ele contém 400 gramas, então se cada peça sua tiver até 200 gramas, você consegue fazer duas peças como essa daqui com um novelo apenas. Pode muito variar o peso e a medida de acordo com a tensão do seu ponto, se você faz mais apertadinho, se você faz mais frouxo. O detalhe do nosso suplá aqui, esse daqui é a cor melancia. Essa cor que eu mostrei para vocês é o verde. Aqui ele tem uns fiozinhos aqui dourados, que é uma cor muito linda para você usar aqui no Natal. Então, assim, esse aqui é o verde bandeira. Como é que a gente faz a nossa peça aqui? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou puxar aqui um pouquinho mais. E como que a gente vai fazer a nossa peça de hoje? Nós trabalhamos aqui, primeiramente, essa parte de fora, esses motivos e esse daqui, e só então depois nós fazemos a base. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Se você preferir trabalhar primeiro a base, depois essa parte aqui, também pode. A ordem dos fatores não vai ali alterar na sua peça. O nosso acabamento aqui, ele é feito com costura à mão, para deixar aqui bem bonitinho, olha só. Mas se você preferir, você pode usar ali a técnica de pontos baixos ou de pontos baixíssimos quando estiver terminando a sua última carreira. Fica a seu critério. Vamos para a aula? Então, vamos começar aqui com um cordão de 9 correntes. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e já conta como uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Então, para iniciar, a gente faz 9 correntes, laçamos o fio, vamos voltar aqui na nossa corrente. Então, aqui eu tenho 9, conto aqui do início. 1, 2, 3, 4. Laço meu fio e volto aqui na minha quarta corrente, contando daqui do início. Faço um ponto alto. Então, observe que aqui ficou uma alça de 5 correntes. Nas próximas 3 correntes, eu vou trabalhar um ponto alto em cada um, totalizando ali 4 pontos altos. Já tenho 3 e o quarto. Aqui eu vou puxar essa corrente aqui, para que empurrar ali, para que fique certinho. Então, observe que a gente tem aqui a nossa alça de 5 correntes e aqui os 4 pontos altos. Vamos trabalhar agora nossa segunda carreira. Trabalhamos aqui 5 correntes novamente. Laçamos o fio e já viramos a nossa peça. Então, aqui onde eu tenho os meus 4 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada um. Então, já venho aqui em cima do primeiro, um ponto alto em cima do segundo, um ponto alto em cima do terceiro e o quarto ponto alto aqui. Observe que aqui a nossa corrente, nossa alça de 5 correntes ficou desse lado e agora a outra ficou desse. Então, a gente vai trabalhar sempre dessa forma. Fazemos 5 correntes, viramos a nossa peça. Vamos trabalhar novamente 4 pontos altos aqui, sendo um em cima de cada um que eu tenho aqui.
1, 2, 3 e 4. Olha só como vai ficando. Então, as alcinhas vão ficando uma aqui pro meu lado direito, uma pro esquerdo, uma pro direito, e agora vamos dar sequência. Trabalhamos sempre 5 correntes para virar, ou você pode virar primeiro e fazer as 5 correntes, ou você pode fazer dessa forma aqui. Também o resultado fica igual. E trabalhamos novamente os 4 pontos altos. Então, aqui já tenho 3 e o quarto. Ficou desta forma aqui, então ele vai ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar sempre dessa forma, 5 correntes, 4 pontos altos. Então, se você preferir virar para fazer as correntes primeiro, também pode, não tem problema. Ou você faz da outra forma, o resultado será o mesmo. Então, aqui a gente trabalha uma carreira no direito e uma no avesso, fazendo desta forma aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Vou começar a quinta e assim a gente vai trabalhando até ter aqui um total de 68 carreiras, 68 motivos, que é para a gente trabalhar aqui aquela parte de fora do nosso suplá e depois nós fazemos a base, que é a parte de dentro. Então, aqui tá as minhas 4 carreiras, eu vou trabalhar aqui até ter as minhas 68, né, carreiras, os 68 motivos, e aí eu volto para te mostrar como a gente finaliza. Voltei aqui, então fiz as minhas 68 carreiras, observe que ela vai ficar uma tira desta forma aqui. E aí, nós terminamos a carreira aqui. Então, como é que a gente vai fazer para emendar essas duas partes? Vamos posicionar ela aqui, não tem problema, só cuide para não deixar torcido ali. Agora, ela não tem forma ainda, mas daqui a pouco ela já vai ter a forma ali do nosso, da parte do bico final. Então, esse fio aqui que eu comecei ali do início, eu vou colocar na agulha de tapeçaria. Se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode usar a sua própria agulha de crochê para costurar. Então, eu vou posicionar aqui de forma que ele não fique torcido. Esse ponto aqui, eu vou trabalhar aqui apenas uma corrente e vou alongar, que é para deixar, pra gente trabalhar ali. Então, vou fazer da seguinte forma, posiciono ele aqui. Então, da maneira que eu vou posicionar, vou deixar bem aqui perto para que você consiga visualizar. Da maneira que eu vou posicionar, olha só. Este fio que nós estamos trabalhando, ele tem que ficar pro lado de fora, ele não pode ficar aqui pro lado de dentro. Então, é só você ajeitar ali que ele vai dar certo. Olha só, vou deixar aqui pro lado de fora, aqui, porque aqui a gente já começa a trabalhar aqui um bico. Então, aqui posiciono, eu tenho 4 pontos altos aqui e tenho 4 pontos altos aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou unir essas duas partes, ponto com ponto, olha só, vou no segundo e faço a união com o segundo ponto, vou no terceiro, faço a união com o terceiro ponto, olha só, e agora vou aqui no quarto, que é o último, e faço a união com o quarto ponto, olha só. Então, ficou assim. Jogo o meu fio lá para trás, que será o meu lado avesso. Vou virar aqui a minha peça, só para te mostrar como fazer aqui um arremate para que fique bem certinho. Então, aqui, a gente abre o fio no meio. Não precisa ser necessariamente 3 para cada lado, não tem problema. E aí, pegamos um ponto que tá bem próximo aqui, passamos apenas um fio e o outro fica desse lado. A gente dá 2 nozinhos aqui, pode dar o primeiro nó normal e o segundo você aperta, porque se você apertar no seu primeiro nó, o seu trabalho pode repuxar. Aí, esse fio aqui a gente coloca na agulha de tapeçaria e esconde. Esse nozinho que ficou aqui, ele vai entrar dentro da trama do ponto e você nem vai perceber que tem um nó ali.
Então, depois de você fazer essa emenda, você vai perceber que ele vai ficar desta forma, assim, sem forma, apenas como se fosse uma alça. E a gente vai começar a trabalhar o nosso ponto. Então, aqui onde eu havia feito uma corrente, eu vou desmanchar ela, onde eu tinha feito só para alongar, vou desmanchar ela, e aí vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nessa alça aqui. Então, logo aqui à minha frente eu tenho esse ponto, eu só faço aqui, ó, um baixíssimo, e eu já chego ali na minha alça de 5 correntes e já faço outro baixíssimo. Feito isso, eu trabalho 3 correntes, e dentro aqui dessas 5 correntes agora, eu vou trabalhar mais 10 pontos altos. Então, essas 3 correntes equivalem a um ponto alto, e eu trabalho mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, e assim eu vou trabalhando até completar ali 11 pontos altos com essas 3 correntes aqui. Então, as 3 correntes e mais 10. Voltei aqui, então tenho aqui os meus 11 pontos altos. As 3 correntes, 2, 4, 6, 8, 10, com as 3 correntes, 11. Identifico onde está a minha outra alça lá de 5 correntes. Vou direto para lá, dentro dela, e prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, vou ali para minha próxima alça e trabalho 11 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer mais rapidinho, porque você já sabe como se faz o ponto alto, só para a gente adiantar aqui. Então, lembrando que aqui também são 11 pontos altos aqui dentro da nossa alça de 5 correntes. Vamos verificar quantos pontos eu já tenho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos. Olha só. Feitos os 11 pontos altos, vou lá na minha próxima alcinha de 5 correntes e trabalho um ponto baixo. Laço meu fio, vou para a minha próxima alça e vou trabalhar mais 11 pontos altos aqui dentro da outra alça. Então, aqui, o processo dessa parte aqui do nosso bico, a gente vai trabalhar sempre em uma das alças. A gente trabalha os 11 pontos altos, na outra a gente prende com ponto baixo. 11 pontos altos, prendemos com ponto baixo, igual eu te mostrei aqui no início. Então, a gente precisa terminar essa carreira para fazer a carreira do acabamento, e aí depois a gente faz a parte aqui do meio, que é a nossa base do suplá. Então, eu vou terminar essa carreira aqui, e aí eu já volto aqui para te mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei aqui por toda a minha carreira. Então, ele já vai ficando aqui no formato arredondado. Cheguei aqui no final. Aqui no final, na minha última alça, eu prendo com ponto baixo. Vou lá em cima da minha terceira corrente e já fecho com ponto baixíssimo, finalizando assim a nossa carreira. Feito isso, aqui eu vou fazer uma corrente, já insiro a agulha no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou inserir a minha agulha no meu próximo ponto, se você observar, ele vai ficar bem apertadinho aqui. Você insere a sua agulha e faz outro ponto baixo. Sobe 3 correntes para formar um ponto picô. Então, começamos a nossa carreira aqui com uma corrente, fizemos um ponto baixo no primeiro. No segundo, um ponto baixo e um picô. No próximo ponto, a gente vai fazer apenas ponto baixo. No seguinte, nós fazemos o ponto baixo e subimos as 3 correntes para formar o ponto picô. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhando por esses nossos 11 pontos altos. Um ponto baixo sozinho, e no outro ponto baixo, você sobe as 3 correntes para formar o ponto picô. Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando ponto baixo sozinho, no próximo ponto baixo com picô. Então, a gente sobe as 3 correntes, trabalha ali o nosso ponto picô, ponto baixo no seguinte, ponto baixo,
sozinho e já sobe ali as 3 correntes para formar o ponto picô. E no último ponto, ponto baixo. Então, observe que aqui, onde a gente tem os nossos 11 pontos altos, a gente tem um total de 5 picôzinhos aqui. Feito isso, eu pulo esse meu ponto baixo e vou direto lá para o meu próximo ponto. Lá do meu outro bloquinho de 11 pontos altos que eu tenho aqui à frente. Trabalho ponto baixo sozinho, sempre ponto baixo no primeiro. Aí, no segundo, eu já trabalho o ponto baixo e já subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Ponto baixo sozinho no próximo. No outro, faço o ponto baixo e já subo as 3 correntes para fazer o meu ponto picô. Ponto baixo sozinho e no seguinte, ponto baixo com picô. Essa nossa carreira aqui, a gente trabalha dessa forma, um ponto baixo com picô e um sem. Lembrando que sempre o primeiro e o último ponto baixo, eles têm que começar e terminar com ponto baixo. Se a gente fizer picô no último ponto, a nossa peça fica com pontos muito juntos e aí não dá um efeito legal na peça. Tá? Aqui eu estou terminando o meu segundo bloquinho para te mostrar, porque a gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta. Então, só relembrando aqui, terminei o meu último bloquinho, para passar para outro bloco, eu pulo o ponto baixo e vou direto lá no primeiro, fazer ponto baixo. Aí, no segundo, eu já faço o ponto baixo e já subo as 3 correntes para formar o picô. Olha só como ele vai ficar aqui, a nossa peça, vai ficar um picô bem próximo do outro. Se a gente fizer no último, o picô vai acabar entrando ali embaixo ou ficando em cima. Então, o ideal é que você faça dessa forma aqui, olha só. E aí, você tem o espacinho ali. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar ali por toda a nossa carreira, para dar toda a volta aqui do nosso trabalho e chegar aqui nessa parte. Então, eu vou continuar aqui. Quando eu terminar, eu volto para mostrar como ficou, como fazer o acabamento e fazer a base ali do nosso suplá também. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta dessa forma. Se você observar, ele já vai tomando ali a forma aqui que a gente precisa para ficar redondinho. E aqui no final, onde eu fiz o meu último ponto baixo, para finalizar a carreira, é só ir lá no meu primeiro ponto, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, e fechar com ponto baixíssimo, ok? Aqui eu alongo o meu fio, vou cortar ele. Então, aqui eu posso cortar, e aí vou fazer o arremate. Então, este fio que está aqui, ele está solto. A gente pode usar a própria agulha de crochê ou uma agulha de tapeçaria para você fazer esse arremate que fica mais fácil. Feito isso, ó, fez ponto baixíssimo ali no último ponto, coloca a agulha no mesmo ponto que você finalizou e joga o seu fio lá para trás. Olha só, para você ver como fica legal o acabamento, praticamente perceptível aqui onde a gente fez o ponto e aqui onde fizemos o acabamento. Aqui do nosso lado avesso, eu vou fazer da seguinte forma, vou passar por um ponto bem próximo aqui e vou fazer um nozinho desta forma aqui. Fiz um nozinho, por isso a agulha de tapeçaria te auxilia nesse processo. E aqui logo à minha frente, eu tenho aqui os meus blocos de 11 pontos altos, eu vou passando esse fio aqui até chegar ali embaixo. E aí, eu vou escondendo ele aqui pelas tramas dos meus pontos que eu já fiz. Então, pode esconder aqui pelos 11 pontos altos, que ele vai ficar bem firme e não corre o risco de soltar. Então, feito aqui, aí você pode cortar o fio. E agora, a gente vai começar a parte do centro, no caso, a nossa base ali. Então, pra gente fazer a nossa base, a gente vai deixar essa peça aqui de lado. Esse fio que está aqui, eu vou arrematar ele depois. Então, ele fica assim, quase tomando ali a forma do suplá. Então, agora a gente vai trabalhar o centro aqui, que é a nossa base, e aí depois nós vamos unir essas alcinhas que nós temos aqui
todas essas cinco correntes, no caso, essas alcinhas de 5 correntes, a gente vai unir elas aqui na nossa base que a gente vai começar a fazer agora. Então, eu reservo essa minha peça aqui, deixo ela de lado, e aí vou começar a tecer aqui a nossa base. Então, para a nossa base, a gente vai fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, já vamos iniciar subindo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E dentro aqui desse anel mágico, eu coloco mais 15 pontos altos, totalizando 14. Então, a gente vai trabalhar aqui até obter os 15 pontos altos, contando aqui com essas nossas 3 correntinhas. Voltei aqui, fiz os meus 16 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas que a gente subiu. Vamos puxar aqui para fechar o nosso anel mágico. E aí, dentro aqui da nossa terceira corrente, das 3 que nós fizemos para subir, vamos trabalhar um ponto baixíssimo. Desta forma aqui, olha só. Feito o ponto baixíssimo, você tem 2 opções de começar a sua carreira. Você pode começar a sua carreira com 3 correntes e seguir trabalhando conforme eu vou te explicar a seguir, mas essa maneira deixa a marca ali de emenda na sua peça, ou você pode fazer da seguinte forma: você alonga o seu fio um pouquinho, passa a sua agulha aqui e segura com o seu dedo ela para ela não fazer isso aqui. Então, vamos lá. Ajusto ali, alongo, seguro e vou ali para o meu próximo ponto. Insiro a minha agulha, trago o meu fio, passo por uma volta. Passo pela segunda e faço mais uma correntinha. A gente chama essa técnica aqui de falso ponto alto, que aí não fica aquela marca de emenda. Então, a gente vai trabalhar 2 pontos altos aqui, fizemos o primeiro, o segundo, vamos para o próximo ponto, trabalhando mais 2 pontos altos, lembrando que aqui a gente está fazendo a nossa base, que é a base da nossa peça. Então, na carreira anterior fizemos 16 pontos altos, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos em cada, e no final da carreira a gente vai ter 32 pontos altos. Então, sempre dobrando aqui, no caso, nessa segunda carreira, a gente vai colocar sempre 2 pontos altos em cada ponto, e aí vamos dobrar essa carreira com 32 pontos altos no final. Se você é iniciante ainda, eu sugiro que ao terminar a sua carreira, você conte os pontos para ver se tem a quantidade que precisa, se você colocou pontos a mais ou pontos a menos. Então, aqui a gente vai trabalhar 2 pontos altos em cada. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então, ali onde eu fiz o meu falso ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo nele, para finalizar a nossa carreira e não ficar aquela marca de 3 correntes de emenda. Então, para a gente começar uma nova carreira, vamos alongar ali o nosso fio. Se você preferir, você pode subir as 3 correntes, não tem problema nenhum. Então, a gente vai alongar o nosso fio ali, fazer aquela voltinha e segurar com o dedo. Vamos ali no nosso próximo ponto e vamos trabalhar. Se o seu fio fizer dessa forma escapar, é só você fazer isso aqui, ó. Passa pra cá, gira de novo, ó. Então, ele tá assim. Passa aqui por baixo dele, gira de novo, faz ali o ponto e faz mais uma corrente. Laço o fio. Então, agora a gente vai trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto sozinho. Então, comecei aqui esse meu ponto, vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar e no próximo vou trabalhar apenas um. No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos e no próximo apenas um. Então, a gente segue a técnica do redondo perfeito, onde nessa terceira carreira, a gente trabalha um aumento e um ponto alto sozinho, um aumento e um ponto alto sozinho, até o final da carreira. Lembrando que o aumento são 2 pontos altos no mesmo lugar, e aí no outro ponto você faz um ponto alto sozinho. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até chegar ao final. Então, aqui
Vamos dando continuidade, começamos com 2, fizemos 1, 2, 1, 2, 1, 2 e seguimos a sequência aqui até o final. Cheguei aqui ao final da minha terceira carreira, então vamos seguir sempre o mesmo passo na hora de finalizarmos e na hora de começar uma nova carreira. Vou ali na minha corrente do meu falso ponto alto, insiro a minha agulha, fecho com ponto baixíssimo. A gente precisa aqui fazer aumento em cima de aumento. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Como aqui nós temos um aumento, então a gente já vai iniciar um aumento aqui. Então, vamos lá. Seguimos aqui, alongando o nosso fio. Vamos lá, giramos e seguramos. E aí, a gente vai trabalhar desta forma aqui. Vamos fazer o nosso ponto, nosso falso ponto alto, e subimos uma corrente. Se você tiver muita dificuldade de fazer esse ponto, não tem problema. Você pode fazer as 3 correntes até que você tenha mais prática, até que você tenha praticado bastante para fazer esse ponto. Nesse mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Então, observe que aqui eu já comecei com um aumento. Observe que o próximo aumento que eu tenho é logo aqui depois, onde eu tenho os 2 pontos altos. Então, esta carreira agora, pela sequência, a gente vai trabalhar 2 pontos altos separados. E no terceiro, fazemos o aumento, ou seja, fazemos 2 pontos altos no mesmo lugar. Seguindo a sequência, 2 pontos altos separados, 1 e 2. E no terceiro, a gente faz um aumento. Então, a nossa sequência, a partir de agora, a regra dos aumentos, você já deve ter ouvido falar em aumento perfeito, né? A regra dos aumentos é essa. Se esta carreira eu estou fazendo aqui 2 pontos altos separados e no terceiro um aumento, na carreira seguinte, eu farei 3 pontos altos separados e no quarto eu faço um aumento. Então, a regra aqui, para você seguir e fazer uma peça redonda bem certinha, é essa. Olha só, iniciamos aqui com um anel mágico de 16 pontos altos, colocamos 2 pontos altos em cada ponto, totalizando aqui 32. A terceira carreira, a gente fez um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo lugar. Na quarta carreira, observe que a gente fez 2 pontos separados e no terceiro um aumento. 2 pontos separados, no terceiro um aumento, assim você trabalha até chegar ao final da carreira. Quando você chegar ao final da carreira, você vai fazer o mesmo processo que eu te ensinei nessas 3 carreiras aqui, de prender e fazer aquela alongada no fio para fazer ali o falso ponto alto, para que não fique marca de emenda ali na sua peça. Então, a carreira seguinte, você vai trabalhar 3 pontos altos e um aumento, a outra 4 e um aumento, a outra 5 e um aumento. Então, a gente vai seguindo essa sequência. Agora é lógica, por exemplo, se aqui eu aumentei 1, aqui eu aumento 2 para depois fazer o aumento. Depois eu faço 3 para daí fazer o aumento. E assim, nosso trabalho vai ficando perfeitinho. A gente vai precisar aqui de 8 carreiras para nossa base. Então, seguindo essa lógica, é só você continuar, que aí dá super certo. Eu vou terminar aqui, seguindo a minha sequência, para fazer ali as minhas 8 carreiras e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, terminei as minhas 8 carreiras. Olha como ficar perfeitinho. Então, só relembrando o que a gente fez aqui. Anel mágico com 16 pontos altos. Segunda carreira, dobramos a quantidade, colocamos 32. Terceira carreira, fizemos um ponto alto e um aumento. Na quarta aqui, fizemos 2 pontos altos e um aumento. Na próxima, 3 pontos altos e um aumento. 4 pontos altos e um aumento. 5 pontos altos e um aumento. E a nossa oitava carreira, 6 pontos altos e um aumento. Então, após ter feito o bloquinho de 6 pontos altos separados, no sétimo você faz um aumento.
Continua a sequência dos 6 pontos altos separados, aumento na 7ª. E assim a nossa peça vai dando super certo. Pra gente finalizar aqui a nossa peça, a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo. Você pode pegar ali onde você fez aquela correntinha, onde você iniciou o seu ponto ali. Vamos fazer aqui uma corrente e vamos cortar o fio. Mas vamos cortar o fio bem grande. Não assim muito grande, mas vamos cortar ele grande para que a gente consiga passar ali na agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Então, para você fazer a união dessa peça que você já tem pronta com, por exemplo, essa daqui que nós vamos fazer, você pega o fio que você deixou aqui no meio, vou virar até para cá, para quando eu for fazer ali o acabamento, vai ficar mais fácil você visualizar. Então, olha só, pego a minha peça ali, identifico onde está o meu lado direito, para que eu possa fazer ali o final bem certinho, para que fique todas as peças do lado certo. Então, olha só, quando você for montar a sua peça, eu até vou subir aqui um pouquinho mais a câmera para que você possa visualizar. Então, olha só, a nossa peça, ela ficou assim. Então, só relembrando lá, a gente fez aqui a nossa parte de fora, o nosso bico, para depois fazermos aqui a base do centro. A ordem dos fatores não altera o produto, então você pode fazer esse aqui primeiro, depois esse, de acordo com o seu ponto. Há um pequeno detalhe aqui, que aqui nós fizemos 8 carreiras, se caso seu ponto for muito apertadinho e você precisa fazer mais carreiras, você pode fazer, não tem problema nenhum, tá? O que vale aqui é que a gente consiga deixar a nossa peça bem harmoniosa. Então, aí você posiciona ela ali, sempre vai sobrar um pouquinho. Então, há duas formas de você finalizar agora, porque agora nós passamos para o acabamento final. Então, existem duas formas. A primeira, quando você estiver fazendo a sua última carreira, você já prende nas alcinhas, ou você pode fazer como eu vou fazer agora, que eu até prefiro fazer dessa forma, dá um pouquinho mais de trabalho, porém, a gente consegue ter ali a noção certa dos pontos, de onde a gente vai costurar, de onde a gente vai pegar e tal. Então, aqui vou puxar aqui mais para cima, porque eu vou trabalhar aqui nessa parte para que você possa visualizar. Então, o ideal, quando você for fazer essa montagem, seja em cima de uma base reta ou de uma mesa, para que você consiga posicionar ali os pontos certinhos ali para sua peça. Então, finalizei aqui, coloquei na agulha de tapeçaria. Como que eu vou fazer? Aqui eu tenho a alça de 5 correntes. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui na corrente do meio, olha só. Passo todo o meu fio para cá, pode fazer isso calmamente, sem pressa, não tem problema nenhum, olha só. Insiro a agulha no mesmo ponto, trago o meu fio para cá de novo, olha só. Desta forma. E passo o meu fio para cá. Agora, eu vou passar aqui no meio dos meus pontos, olha só. Onde eu tenho aqui, por mais ou menos uns 2 pontos. E puxo ele para cá, que eu estou segurando só para ficar mais fácil. Já te mostro como ficou, olha só. Tá vendo? Fica praticamente o mesmo efeito de quando você faz a última carreira e pega com ponto baixo ou com ponto baixíssimo aqui. Eu gosto de fazer assim para que ele fique mais certinho. Então, feito isso, olha só, próximo ponto, ele tá bem aqui. Então, ó, 1, 2 no terceiro, certo? Olha só. Pego lá a minha terceira corrente e trabalho fazendo o ponto. Uma vez, olha só, vai ficar aqui uma alcinha, aí você passa ali pela segunda vez, olha só. E se você quiser fazer ali a terceira, também dá. Mas na terceira, você, ó, se você observar aqui, tem duas, né? Pra terceira, você já vem direto pra cá, olha só. 2 pontos, vamos inserir ali até chegar no terceiro. Vou puxar aqui meu fio. Eu já tiro o dedo aqui pra te mostrar. Olha só. Então, aqui, novamente, ficou a nossa união.
Vou virar aqui para ficar mais fácil até de você visualizar e vou fazer mais uma vez com você. Identifico onde está a minha terceira corrente e vamos começar. Às vezes, você vai pular 2 pontos, às vezes você vai pular 3, de intervalo entre eles. Por isso que é importante que quando você estiver tecendo, você tente fazer o acabamento dessa forma para que ele fique melhor. Então, aqui voltamos de novo, passamos para cá, passamos ele para cá e puxamos aqui. Normalmente pode ser 2 ou 3 voltinhas, como você preferir. Então, passei aqui por 2 pontos, já tô no próximo. Então, pego ali o meio da minha alça de 5 correntes, que é a minha corrente número 3. E aí, vou costurando todos eles. Então, aqui, olha só, sempre sobra um espacinho aqui. Vou te mostrar. Olha só. Quando a gente posiciona a nossa peça certinha, vai sobrar um espacinho ali. Que seria esse espacinho para a costura que a gente está fazendo aqui. Se você não quiser fazer a costura, é como eu disse lá no começo para você. Você pode, quando estiver fazendo essa última carreira, você já vai unindo aqui nas suas alcinhas. Então, você vai costurar dessa forma, eu vou terminar aqui a minha costura e daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, finalizei toda a minha costura, olha só como fica o detalhezinho bem de pertinho aqui para você ver como fica perfeito ali, praticamente como se a gente tivesse emendado. Então, a medida da nossa peça aqui, ela ficou com 42 centímetros aqui, e o peso dela, 186 gramas. Então, dá para você fazer 2 peças, se as suas 2 peças tiverem essa medida ali, tá? Isso vai variar muito de acordo com o seu ponto, de acordo com a tensão e quantas carreiras fizer. Essa foi a nossa videoaula de hoje, do nosso suplá de Natal Euro Roma Brilho. Espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!